Galera, vocês sabiam que hoje, aliás, que o mês de março todo, né, é o mês de conscientização sobre a epilepsia? É o Março Roxo, tá? A doença, pessoal, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, afeta cerca de 2 milhões de brasileiros. Durante esse mês, campanhas, visam conscientizar, trazer conhecimento, passar orientações para as pessoas sobre a doença. Quem está aqui com a gente no estúdio para bater mais um papo ao vivo sobre esse assunto é a Jaque Barros, que é a embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia, e também a Sofia Barros, advogada. Sofia, que foi diagnosticada com a doença, vai compartilhar um pouco com a gente também sobre esse diagnóstico. Meninas, que bom que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Toda vez que abre uma porta para a gente falar, a gente vem porque é muito importante levar, a conscientização da epilepsia, que é pouco falada diante do que ela está presente no mundo. Sim, pois é. Sofia, vamos começar o nosso bate-papo então com você. Conta pra gente quando que veio esse diagnóstico. Bem, eu tive minha primeira crise aos 16 anos, logo no início do 3º ano, e foi só uma primeira crise convulsiva, foi um susto absurdo, foi, Imagino, acho que uma das crises mais longas que eu tive. E muitos meses depois, um mês antes do meu vestibular, eu tive minha segunda crise. E foi só depois dessa segunda crise que eu tive meu diagnóstico. A gente até fala que uma crise convulsiva sozinha, ela não diagnostica epilepsia. Sim. Você pode ter crise por causa de febre, de outras crises convulsivas por causa de febre e de outros motivos também. Perfeito. Então, no meu caso, demorou um tempo para sair o diagnóstico. Quando eu estava com 17 anos, fazer 9 anos agora. E foi um pouquinho complicado na época. Terminando o 3º ano, começando logo depois de fazer o vestibular, ainda tentando escolher uma faculdade, um curso. E aí mudar toda uma perspectiva de vida e de futuro, porque uma doença que eu não sabia que eu tinha, agora vai me acompanhar pela vida toda. Então foi algo bem inesperado na época. Para você e para toda a sua família, né? É mãe e filha, tá, gente? Eu não apresentei, tá, Sofia e Jaque, mãe e filha, né? Para você como mãe também, como ela falou, muda a perspectiva de vida da pessoa. Como é que foi para vocês enquanto família? Imagino que um susto, muito jovem, 16 anos. Totalmente, né? Muda completamente a percepção da família. Primeiro, eu falo até brincando, eu cometi todos os erros que eu poderia ter cometido na primeira crise da Sofia. Com relação aos mitos, né? As pessoas falam muito ainda, tem que colocar alguma coisa na boca. Não, pessoal, não tem que colocar nada na boca. Isso é mito. Você pode perder o dedo, como eu quase perdi o meu, ou até a pessoa em crise quebrar o maxilar. Então, não se deve botar nada na boca. E aí, essa primeira crise leva a gente a buscar conhecimento, né? Então, nós fomos atrás de conhecimento e até a segunda crise, o diagnóstico fechar mesmo, a gente anda meio numa, digamos assim, numa... A pessoa... A verdade é que a gente não escuta muito falar, a gente não recebe uma orientação básica como essa que você acabou de falar aqui, já que muita gente de casa com certeza não sabia. Então ainda falta luz, né, sobre o tema. Sim. Por isso que é tão importante vocês estarem aqui hoje. Né? Então, é exatamente isso que, né, as palavras às vezes me fogem, gente, porque a emoção toma conta, mas vamos lá. Com certeza. A gente fica meio assim... perdido mesmo, né? Até conseguir achar aonde buscar informação. Primeiro que onde ela teve crise em janeiro, plena férias, primeira crise dela, e é muito difícil encontrar um neurologista de plantão. Médicos em geral, assim, você tem sempre o clínico e tudo mais, mas até a gente conseguir entender toda a estrutura de apoio que ela precisaria, levou mais tempo ainda, porque até a segunda crise, até fechar o diagnóstico. E depois de passado todo esse tempo, da gente conseguir esse ponto de equilíbrio dentro da nossa família, aí sim que eu fui conhecer, nesse período de busca, né, conheci a Associação Brasileira de Epilepsia e há 3 anos eu aceitei o desafio de ser embaixadora.
Mas eu gostaria até de voltar a essa historinha que a gente falou sobre a questão da família. E de não se falar muito sobre epilepsia. É verdade. Principalmente não se fala porque ainda existe muito o estigma e o preconceito com relação à epilepsia ser coisa do demônio ou ser coisa de doido. Então, é bom deixar bem claro que já foi comprovado que a epilepsia é uma doença neurológica. Sim, gente, pelo amor de Deus. Acontece aqui dentro da nossa cabeça, então não tem nada a ver. É uma descarga elétrica disfuncional que dá. E aí os neurônios perdem toda a forma de que ele se comunica. Ela pode ser focal, que é só num ponto do cérebro, que aí em vez de ser a convulsão, você vai ter outros tipos de crise. Aí você pode ter uma fala, se atingir o ponto da fala, você pode falar embolado, ou você pode simplesmente começar a ter uns tiques, que as pessoas falam assim, tique nervoso, ou até mesmo aquela crise de ausência, que é de segundos, que a pessoa fica com o olhar parado, e depois ela volta falando como se nada tivesse acontecido. Se manifesta de várias maneiras, não é só, né, a crise convulsiva. Não. A convulsiva é a que mais conhecida e é a que mais estigmatizada. E por isso a gente precisa falar muito mais ainda, Com né? certeza. Sofia, você sentiu algum sintoma antes, algo que pudesse te sinalizar? Não, eu gostaria muito, na verdade, de sentir um sintoma, porque eu já tive vários acidentes. Alguns que deixaram algumas cicatrizes literalmente na pele que ainda não saem, é quando a gente acaba vendo, né? Mas enfim, eu só desmaio e perco memória do que aconteceu antes e até eu recuperar a memória. Quando eu acordo, eu perco um pouco da consciência, eu fico falando com a pessoa, mas eu não tenho consciência do que eu estou falando, fico repetindo várias coisas sem sentido. E até eu me tocar do que está acontecendo, demora bastante. Então, o meu caso realmente é só de desmaiar do nada. Entendi. Agora, por isso que é importante, né? Nos últimos 2 anos, aqui no Espírito Santo, a gente já avançou em luta por direitos, dignidade, identificação, né, dos pacientes. Agora, a gente está acompanhando esse processo, né, já aqui sobre a aprovação aí de um projeto de lei para que esse paciente ele tenha uma carteirinha identificando que ele tem a doença. Sim. Porque isso já facilita muito para quem for socorrer a pessoa, né? Isso. O pai da Sofia criou uma carteirinha para ela, que foi bem básica, né? Colocando os nossos contatos e também falando que se a pessoa encontrasse ela com crise, colocasse ela de lado. É a primeira orientação do que a gente chama de protocolo calma. Olha, o protocolo vocês de como primeiros família socorros. fizeram essa carteirinha para a Sofia, né? E aí nós levamos essa carteirinha como modelo lá para a Assembleia Legislativa. O doutor Bruno, que é o deputado responsável pela Comissão de Saúde, abraçou a causa e nós estamos com 2 projetos de lei lá em andamento, um para tratar mesmo da campanha de conscientização e direitos e políticas públicas, né? Que a gente possa trabalhar isso nas escolas, melhorar o atendimento nas unidades de saúde, quem sabe até chegar a ter um centro de referência, porque todo o tratamento mais completo, a gente tem que sair aqui do estado para ser feito. Então, a gente precisa também. Então, assim, começamos a caminhada, já temos as nossas legislações municipais e precisamos estender e ter ainda aprovada essa carteirinha. De um lado vai vir a identificação e do outro vai vir, eu trouxe até para você aqui, mostra pra gente, vai vir legal, aqui o Jaque. protocolo Calma, que a gente tem esse folheto, a gente sempre leva quando faz palestra em escolas, né? Então, o protocolo Calma, que é, antes de mais nada, ter calma. E cada letrinha dessa vai dando como os passos, né? Colocar de lado, localizar se tem algum objeto próximo para a pessoa se machucar. Sim. E por aí vai seguindo até acompanhar se a pessoa... Primeiro, se a pessoa passar de 5 minutos em crise, tem que chamar o SAMU. O SAMU. Se ela voltasse antes disso, não pode abandonar a pessoa, porque como a Sofia bem disse, elas ficam ainda atordoadas, mesmo que eles falam ainda sem conexões. Então, precisa esperar um pouco e chamar alguém, achar a identificação, e às vezes a pessoa não quer mexer na bolsa da pessoa. Então, achar a identificação e chamar a família. Olha só, você está falando e a gente está mostrando. Aquele ali seria o modelo da carteirinha? Isso, esse é o modelo que foi já desenhado lá junto com o pessoal Bacana. da comissão,
do Dr. Bruno, né? Inspirado na carteirinha da Sofia. E aí a gente fala isso, tem que esperar a pessoa. E outra coisa importantíssima, não pode segurar a pessoa enquanto ela está em crise. Isso é uma orientação importante, tá, gente? Porque, às vezes, até quando ela volta, a pessoa já acha que ela já está tranquila, se ela começa a ter muita gente em volta e tenta segurar, ela pode gerar uma segunda crise. Olha só. Então, tem que esperar com calma, ficar próximo, ela ainda de lado, com a cabeça protegida. E por que de lado? Para que a saliva saia e a pessoa não sufoque, Pode que engasgar, morre afogado, né, com a própria saliva. Ou seja, não se deve deixar de barriga para cima. Perfeito. Tá? Sempre de lado. Outro mito importantíssimo, Bruna, de a gente falar, é que epilepsia não pega. Como é uma doença neurológica, se você encostar na saliva da pessoa, não vai pegar em você. Está lá dentro da cabeça, não sai pela saliva, gente. Agora, se a pessoa mordeu a língua e saiu sangue, e você tiver alguma feridinha na sua mão, e a pessoa tiver outras doenças, como hepatite C, como HIV, sim, aí sim, mas epilepsia não. Com certeza. Epilepsia, a gente já teve uma campanha falando, epilepsia não pega, mas o preconceito sim. Então, a gente tem que reverter isso, né? Perfeito. Agora, para a gente encerrar aqui esse bate-papo com orientações muito bacanas, legal a gente ouvir seu depoimento também. Parabéns, Sofia, pela coragem de compartilhar com a gente. É muito importante a gente ouvir seu depoimento. A Associação Brasileira de Epilepsia, né, já que ela vai ao longo desse mês fazer várias ações, né? Conta para a gente aí rapidamente como é que vão ser essas ações. Bem, as macroações, e que está aberta ao público, né, digamos assim, nós temos um seminário acontecendo no dia 26, lá na UVV, e é aberto ao público. Esse seminário é multidisciplinar, então nós vamos ter neurologista, nutricionista, psicólogo, pessoal da farmácia falando sobre interação medicamentosa. Vamos falar também sobre SUDEP, que é importante falar, que é a morte súbita em epilepsia. Vai vir uma professora de Goiás, especialista nisso. Ela tem um projeto de trabalho, Amigos da Antimortalidade em Epilepsia. Então, é uma oportunidade única. Legal. Então, a inscrição para o seminário está na nossa bio, no nosso Instagram. No dia 27, teremos uma audiência pública na nossa Câmara dos Vereadores, que já foi aprovada a lei, agora é chamar a atenção das câmaras, das secretarias, né, de saúde, de educação, de direitos humanos, para que as coisas que foram aprovadas sejam executadas, vão para o caminho da execução. Perfeito. E nós estaremos dia 30 caminhando, né, então, camiseta roxa, nós abriremos também a inscrição no nosso Instagram. Você pode se inscrever lá e adquirir a camiseta, ou simplesmente se inscreve e fala assim, eu vou de roxo, vou estar com vocês, você será muito bem-vindo, que a gente precisa levar voz. E durante esses 3 grandes eventos, nós estamos fazendo outros movimentos, que é palestras em empresas, palestras em escolas, já tive em universidade, levando o nosso material, que é esse que você já viu, né? E a gente tem outros materiais educativos que falam muito sobre epilepsia. Bacana. Ontem mesmo eu estive na Secretaria do Estado, levando esse material, e a gente está disponibilizando para que ele seja utilizado, né, não só no mês roxo, mas como capacitação dos colaboradores e para os alunos. Importantíssima essa divulgação. Jaque, parabéns pelo trabalho, obrigada pela entrevista. Jaque, que é da Associação Brasileira, né, e está aqui representando junto com a filha dela, Sofia. Parabéns pelo relato, obrigada aí por compartilhar com a gente, Sofia. Beijo, meninas. Obrigada pela entrevista. Ô, gente, a gente vai ficando...